Dicionário Vini, a letra C, a parte da palavra carne, que no hebraico é bazar. Carne, órgão sexual masculino. Os cognatos desta palavra aparecem no garítico. Muito bem, então carne no hebraico é bazar. Carne, órgão sexual masculino. Os cognatos desta palavra aparecem no garítico, árabe e aramaico. O hebraico bíblico atesta por volta de 270 vezes, e em todos os períodos a palavra significa a parte carnosa, mais a pele dos homens. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Gênesis 2:21, primeira ocorrência. Esta palavra também é aplicada à parte carnosa dos animais. Deuteronômios 14:8, Gênesis 41:2 fala de 7 vacas macias e gordas de carne em Números 11:33. Bazar significa a carne de codorniz que Israel ainda estava mastigando. Assim, a palavra significa carne viva ou morta. O termo bazar quer dizer a parte comestível dos animais. Os filhos de Eli não conheciam a lei de Deus relativa à porção dos sacerdotes. Assim, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote Eli, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão. 1 Samuel 2:13. Contudo, antes de queimarem a gordura, eles insistiam: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua, literalmente viva. 1 Samuel 2:15. Então, bazar representa carne de animal comestível, quer cozida ou crua. Daniel 10:3. A palavra às vezes se refere à carne que é proibida de comer. Êxodos 21:28. Esta palavra também descreve uma parte do corpo. Em alguns pontos, o corpo é visto a consistir de 2 componentes, carne e ossos. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2:23. A parte do elemento carnal, conhecida por prepúcio, é removida por circuncisão. Gênesis 17:11. Em outras passagens, os elementos do corpo são a carne, a pele e os ossos. Lamentações 3:4. Números 19:5 menciona a carne, o couro, o sangue e o esterco de uma bezerra. Em Jó 10:11 lemos: de pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entreteceste. Carne às vezes significa parente de sangue. Então Labão lhe disse a Jacó: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. Gênesis 29:14. A expressão sua carne ou nossa carne, usada sozinha, pode sustentar o mesmo significado. Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. Gênesis 37:27. Em Levíticos 18:6, a expressão bazar é traduzida por parenta da sua carne, parente de sangue. Por cerca de 50 vezes a carne descreve o aspecto físico do homem ou dos animais, em contraste com o espírito, alma ou coração, o aspecto não físico. No caso de homens, este uso aparece em Números 16:22. Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? Em tais passagens, bazar enfatiza a parte visível e estrutural do homem ou animal. Em algumas passagens a palavra parece significar pele ou a parte do corpo que é vista. Já os meus ossos se pegam à minha pele em virtude do meu gemer doloroso. Salmos 102:5 e 119:120. Estas passagens, como Levítico 3:13-2, as ideias de carne e pele estão claramente distintas.
Por vezes, Bazar representa o órgão sexual masculino. Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo de sangue será imundo por causa do seu fluxo. Levíticos 15, 2. O termo toda carne tem vários significados. Em Deuteronômio 5:26 significa todo o gênero humano, porque quem há de toda carne que ouviu a voz do Senhor, do Deus vivente falando do meio do fogo, como nós, e ficou vivo. Em outro lugar, esta expressão se refere a toda criatura vivente dentro do cosmo ou todos os homens e animais. Gênesis 6:17. Carneiro, Aiu, carneiro. Esta palavra, que tem cognatos no ugarítico, egípcio e cóptico, ocorre no hebraico bíblico por volta de 164 vezes e em todos os períodos. O termo Aiu representa o carneiro. A palavra aparece primeiramente em Gênesis 15:9, onde Deus falou a Abraão: toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Esses animais eram usados nos sacrifícios, Gênesis 22:13. Eram comidos, Gênesis 31:38. E da lã se fazia vestes, 2 Reis 3:4. Por conseguinte, sendo animais de alto valor, tais carneiros foram escolhidos por Jacó como parte de um presente de paz enviado a Esaú, Gênesis 32:14. Muitas passagens usam Aiu como figura de déspotas, homens poderosos. Então os príncipes de Edom se pasmarão dos poderosos dos Moabitas, apoderar-se-á em tremor. Êxodos 15:15. O rei da Babilônia deportou os reis, os príncipes e os poderosos da terra de Judá. Ezequiel 17:13. Em primeiro lugar, a palavra retrata os chefes no sentido de figuras políticas importantes, ao passo que no segundo uso parece significar figuras menos importantes. Uma figura até mais poderosa é vista em Ezequiel 31:11, onde Aiu retrata uma figura central poderosa e terrestre que vai destruir cruelmente a Síria. Eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, o lançarei fora. Iobel, carneiro, chifre de carneiro, ano do jubileu. Os cognatos desta palavra aparecem no aramaico recente, fenício e árabe. Todas as 27 ocorrências bíblicas do substantivo se dão antes do livro de Juízes. Primeiro, esta palavra significa chifre de carneiro, soando a buzina, literalmente chifre de carneiro, longamente, então subirão o monte. Êxodo 19:13, primeira ocorrência em Josué 6:5. A palavra é precedida pela palavra hebraica que significa chifre, a qual é modificada por Iobel, chifre de carneiro. Segundo, esta palavra significa ano do jubileu. A lei relativa a esta instituição está registrada em Levíticos 25:8-15. O jubileu era anunciado no ano 50º, no do dia da expiação. Toda a terra devia ser devolvida ao indivíduo ou família a quem tinha pertencido originalmente por herança, mesmo que ele estivesse em escravidão. Quando a terra era avaliada na expectativa de vendê-la ou dedicá-la a Deus, devia ser estimada em termos de produtividade antecipada anterior ao ano do jubileu. Entre os jubileus, a terra podia ser resgatada pelo seu valor de produtividade. A propriedade em cidades devia ser resgatada dentro do prazo de 1 ano após a venda ou perda. A propriedade levítica não estava sujeita a estas regras. Os israelitas que caíam em escravidão eram libertos no ano do jubileu ou resgatados no período interino. Carro. Requeb, carruagem, unidades de carro, cavalo de carro, carro comboio, mó de cima. O substantivo requeb aparece 119 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico. A palavra é usada coletivamente para se referir a uma força inteira de carruagem militar, e tomou 600 carros escolhidos
e todos os carros, a carruagem. Êxodos 14:7. Esse uso de Requebe pode ser traduzido por unidades de carro. O carro, o cocheiro, um soldado que ataca e um soldado que defende. O versículo imediatamente precedente usa Requebe para aludir a um único carro ou talvez uma unidade de carro. A tradução a seguir pode representar melhor Êxodos 14, do 6 ao 7. Assim ele aprontou seu carro e levou consigo seus cortesãos e tomou 600 unidades selecionadas de carros e toda a cavalaria do Egito, com soldados de defesa. Em sua primeira ocorrência bíblica, Requebe significa o conjunto total de carros à carruagem. E subiram também com ele tanto carros, carruagem, como gente a cavalo. Gênesis 59. Em 2 Samuel 8:4, a palavra representa cavalos de carros. Davi já retou todos os cavalos de carros. A palavra Requebe também é usada para se referir ao próprio carro. O rei parou no carro defronte dos Círios. 1 Reis 22:35. A seguir, Requebe se refere a uma coluna ou comboio de jumentos e camelos. E quando vir um bando comboio com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, Isaías 21:7. Finalmente, Requebe às vezes significa mó de cima, não se tornarão em penhor as duas mós, nem mesmo a mó de cima, Deuteronômios 24:6, Josué 9:53 e Samuel 11:21. Marcabá, carro de guerra. Esta palavra ocorre 44 vezes. O termo Merkabá tem cognatos no ugarítico sírico e acadiano. Com Requebe é derivado de Racabe. A palavra descreve um carro de guerra, Êxodos 14:25, que pode ter sido usado como carro de honra, Gênesis 41:43. Primeira ocorrência. Também pode ser traduzido por coche de viagem ou carro, 2 Reis 5:21. Racabe, subir sobre, conduzir, montar um animal. É este verbo que tem cognatos no ugarítico e em vários outros idiomas semíticos, ocorre 78 vezes no Antigo Testamento. A primeira ocorrência está em Gênesis 24:61, e Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos. Casa, bait, casa ou construção, lar, casa no sentido de família e domésticos, terra. O substantivo tem cognatos na maioria dos outros idiomas semíticos, incluindo o aramaico bíblico. O termo bait aparece cerca de 2048 vezes no hebraico bíblico, 44 vezes no aramaico e em todos os períodos bíblicos. Primeiro, este substantivo denota uma estrutura fixa e estabelecida feita de algum tipo de material. Como lugar de habitação permanente é diferente de tenda, 2 Samuel 16:21 e 2 Samuel 16:22. Esta palavra é aplicada até para uma habitação de um compartimento. E disse Ló aos dois anjos: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo. Gênesis 19:2. A palavra bait também é diferente de tendas ou cabanas temporárias. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Gênesis 33:17. No Salmo 132:3, a palavra significa lugar para viver e habitar, e é usada em conjunção direta com tenda, literalmente tenda da minha casa. Certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Uso semelhante ocorre em 1 Crônicas 9:23, literalmente casa da tenda. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Segundo em muitas passagens, sobretudo quando a palavra é unida com a palavra Deus, Bait representa lugar de adoração ou santuário. As primícias ou primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Êxodos 23:19. Em outro lugar, este substantivo significa o templo de Deus em Jerusalém. Edificou ao redor da parte da casa câmaras
ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo. 1 Reis 6:5. Às vezes a palavra tem este significado, embora não tenha definição adicional. Ezequiel 41:7. Terceiro, Bait significa salas e ou alas de uma casa. E ponha o rei comissários entre todas as províncias do teu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres Harém. Esté 2:3. Neste contexto, Bait também representa o interior de um edifício ou alguma outra estrutura ao invés de descrever o exterior. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás, por dentro e por fora com betume. Gênesis 6:14. Primeira ocorrência bíblica. Quarto, Bait às vezes diz respeito ao lugar onde algo ou alguém mora ou descansa. Assim, o inferno, Sheol, é chamado de casa. Se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, Jó 17:13, uma casa eterna é a sepultura, porque o homem se vai à sua eterna casa e os pranteadores andarão rodeados pela praça. Eclesiastes 12:5. Casa também significa lugar quando usado com sepulcro, como em Neemias 2:3. Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade o lugar dos sepulcros de meus pais. A palavra Bait quer dizer caixinhas em Isaías 3:20. Em 1 Reis 18:32, a casa de duas sementes é um recipiente para sementes. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de literalmente uma casa de 2 medidas de semente. Argolas para barras são apoios, e cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas literalmente casas as barras. Êxodos 26:29. Semelhantemente, veja encruzilhadas, casas dos dois caminhos em Provérbios 8:2. A estepe é chamada casa de animais, ao qual dei ao ermo por casa e a terra salgada por moradas, casa de animais. Jó 39:6. Quinto, Bait é usado para se referir às pessoas que vivem em uma casa, ou seja, a família e domésticos. Entra tu e toda a tua casa na arca. Gênesis 7:1. Em passagens como Josué 7:14, esta palavra significa família. E será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, literalmente por aqueles que moram numa única habitação? Em acepção semelhante, este substantivo significa descendentes, e foi-se um varão da casa de Levi e casou com a filha de Levi. Êxodos 2:1. Esta palavra é usada para aludir à família inteira e até a todos que vivem em determinada área. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. 2 Samuel 2:4. Contudo, Gênesis 50:4 usa Bait no sentido de corte real ou todas as pessoas na corte de um rei. Passados os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó. As ideias corte real e descendente estão juntas em 1 Samuel 20:16. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi. Em algumas passagens, Bait significa território ou país. Põe a trombeta à tua boca, ele vem como águia contra a casa do Senhor. Oséias 8:1, Jeremias 12:7 e Zacarias 9:8. Cavalo, sus. Cavalo, do hebraico é sus. Os cognatos desta palavra aparecem no ugarítico acadiano, egípcio e siríaco. Ocorre no hebraico bíblico aproximadamente 138 vezes e em todos os períodos. A primeira ocorrência bíblica de Sus acha-se em Gênesis 47:17. Então trouxeram seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas e dos jumentos. No segundo quarto do segundo milênio, os carros se tornam principal arma militar e os cavalos
artigo muito desejável, este era o tempo de José. Não foi senão no fim do segundo milênio a.C. que uma cavalaria rudimentar apareceu em campo de batalha. No período dos profetas do século 8 a.C., a seguir os cavalos se tornaram demonstração de luxo e apostasia, Isaías 2:7 e Amós 4:10, visto que a esperança de Israel por liberdade e segurança devia estar no Senhor. O rei não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Deuteronômio 17:16. Os cavalos de Deus são as nuvens de tempestade com as quais ele anda no mar. Abacuque 3:15. Cessar. Adal. Cessar, chegar a um fim, desistir, evitar, faltar. Esta palavra é encontrada principalmente no hebraico, inclusive no hebraico bíblico. No Antigo Testamento hebraico é encontrado menos de 60 vezes. A primeira ocorrência de Adal está em Gênesis 11:8, onde depois que as línguas dos homens foram confundidas, eles cessaram de edificar a cidade. O significado de Adal é chegar a um fim. Assim, a capacidade de Sara gerar filhos tinha cessado muito tempo antes que o anjo a informasse que ela iria ter um filho. Gênesis 18:11. A lei mosaica fazia provisão para o pobre, visto que nunca cessará o pobre do meio da terra. Deuteronômios 15:11 e Mateus 26:11. Em Êxodos 14:12, este verbo deixa-nos é melhor traduzido pelo sentido literal cessa de nós. Shabat, descansar, cessar. Esta palavra ocorre cerca de 200 vezes ao longo do Antigo Testamento. A raiz também aparece no assírio, árabe e aramaico. O verbo aparece primeiro em Gênesis 2:2-3 e, havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. O significado básico e mais frequente de Shabat é mostrado em Gênesis 8:22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Esta promessa se tornou sinal profético da fidelidade de Deus. Se desviarem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Jeremias 31:36. Encontramos uma variedade de sentidos. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Êxodos 12:15. Não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Levíticos 2:13. Josias destituiu sacerdotes idólatras. 2 Reis 23:5. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Levítico 26:6. Shabat, sábado. O verbo Shabat é a raiz de Shabat. 6 dias farás os teus negócios, mas ao sétimo dia descansarás, cessarás. Êxodos 23:12 e Êxodos 31:15. O sétimo dia é chamado o sábado do descanso, o sábado do repouso solene. O descanso do homem devia incluir os animais e os servos. Êxodos 23:12. Mesmo a aradura e na cega descansarás. Êxodos 34:21. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Êxodos 31:17. Então a terra guardará um sábado ao Senhor. Levíticos 25:2. As colheitas de 6 anos serão plantadas e colhidas, mas no sétimo ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor. Levíticos 25:4. A festa das trombetas, o dia da expiação e o primeiro e o 8º dia da festa dos tabernáculos também são chamados memória de jubilação, sábado de descanso ou dia solene. Levíticos 23:24.
O sábado era o dia do Senhor, ou seja, dia de culto, Levíticos 23:3. Como também dia de descanso e alento para o homem, Êxodos 23:12. Deus descansou e restaurou-se, Êxodos 31:17. O sábado era o sinal do concerto do senhorio de Deus sobre a criação. Observando o sábado, Israel confessava que era o povo redimido de Deus, sujeito ao seu senhorio para obedecer à totalidade da lei. Eles eram seus mordomos para mostrar misericórdia com generosidade e liberdade a todos. Êxodo 23:12 e Levítico 25. Descansando o homem, testemunhava sua confiança em Deus. Dar fruto ao seu trabalho, ele entrava no descanso de Deus. Assim, descanso e sábado eram escatológicos em perspectiva, olhando para o cumprimento do propósito último de Deus pela redenção do seu povo, a quem o sábado era sinal de conserto. Os profetas reprovaram Israel por negligenciarem o sábado, Isaías 1:13. Eles também proclamaram a observância do sábado como bênção na era messiânica e sinal do seu cumprimento, Isaías 56:2. A duração do cativeiro na Babilônia foi determinada pela extensão do abuso de Israel do ano sabático. Chamaim, céus, céu. Esta palavra semítica geral aparece no ugarítico, acadiano, aramaico e árabe. Ocorre 420 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico. Primeiro, Chamaim é a palavra hebraica habitual para se referir ao céu e à esfera do céu. É nesta esfera onde os pássaros voam. Deus proíbe Israel de fazer qualquer figura de alguma ave alígera que voa pelos céus. Deuteronômio 4:17. Quando o cabelo de Absalão ficou preso nos galhos de uma árvore, ele ficou dependurado entre o céu e a terra, 2 Samuel 18:9. É nesta área bem alta do chão, mais abaixo das estrelas e corpos celestes, que está o loco da visão. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. 1 Crônicas 21:16. Segundo esta palavra, descreve uma área mais distante da superfície da terra. Desta região vêm coisas como geada, Jó 38:29, neve, Isaías 55:10, enxofre e fogo, Gênesis 19:24, pó e poeira, Deuteronômio 28:24, granizo, Josué 10:11, e chuva. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, Gênesis 8:2. Esta esfera é o depósito de Deus. Deus é o despenseiro dos armazéns e Senhor da esfera. Deuteronômio 28:12. Este significado de Chamaim aparece em Gênesis 1:7. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, e o dia segundo. Terceiro, Chamaim também descreve o âmbito no qual estão localizados o sol, a lua e as estrelas. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, Gênesis 1:14. Esta imagem é repetida muitas vezes no relato da criação e nas passagens poéticas. Assim, os céus podem ser entendidos como uma cortina, Salmo 104:2, ou enrolados como um livro, Isaías 34:4. Quarto, a expressão céu e terra denota a criação toda. Este uso da palavra aparece em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quinto, o céu é o lugar da habitação de Deus. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Salmos 2:4. Observe Deuteronômio 26:15. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel. Outra expressão que representa o lugar da habitação de Deus é literalmente os céus dos céus. Isto não indica altura, mas um absoluto, ou seja, o domicílio de Deus e um âmbito singular não identificado com a criação física. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Deuteronômio 10:14. Chamar. Chamar, convocar, invocar, declarar formalmente. Esta raiz não ocorre no aramaico antigo, no cananeu e no garítico, e nos outros idiomas semíticos
exceto no etiópico. A palavra aparece em todos os períodos do hebraico bíblico. A palavra cara significa a especificação de um nome. Nomear algo é, na maioria das vezes, uma afirmação de soberania sobre a coisa nomeada, o que é o caso no primeiro uso de cara. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Gênesis 1:5. O ato de Deus criar, nomear e enumerar inclui as estrelas. Salmo 147:4. E todas as outras coisas. Isaías 40:26. Ele permitiu que Adão nomeasse os animais como demonstração concreta da soberania relativa do homem sobre eles. Gênesis 2:19. A soberania e a eleição divina são estendidas a todas as gerações, porque Deus as chamou desde o princípio. Isaías 41:4 e Amós 5:8. Chamar ou nomear um indivíduo pode especificar a característica primária do indivíduo. Gênesis 27:36. Consistir numa confissão ou avaliação. Isaías 58:13. E reconhecer uma verdade eterna. Isaías 7:14. Este verbo também é usado para indicar, chamar para a tarefa específica. Em Êxodo 2:7, a irmã de Moisés, Miriam, perguntou à filha de Faraó se ela devia ir chamar uma ama. Israel foi chamado eleito por Deus para ser seu povo, Isaías 65:2, como o foram os gentios, que era messiânica, Isaías 55:5. Chamar o nome de Deus é pedir sua ajuda. Esta ênfase aparece em Gênesis 4:26, onde os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Tal invocação do nome de Deus ocorre tendo como plano de fundo a queda dos homens e o assassinato de Abel. A invocação do nome de Deus não é claramente início de oração, visto que desde o Jardim do Éden existia comunicação entre Deus e o homem, nem a indicação de começo de adoração formal, visto que a adoração formal começou pelo menos nas ofertas de Caim e Abel. Gênesis 4:7. O sentido de chamar Deus para a ajuda estava na mente de Abraão quando este invocou o nome do Senhor. Gênesis 2:8. Chamar neste sentido constitui uma oração instigada por necessidade reconhecida e dirigida ao único que pode e tem a boa vontade em responder. Salmo 145, Isaías 55:6. Basicamente, cara significa chamar em voz alta para obter a atenção de alguém de forma que o contato seja estabelecido. Assim ele faz amigo de Jó, para qual dos santos te virarás. Jó 5:1. Este verbo representa comunicação contínua, é paralelo a dizer amar, como em Gênesis 3:9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? A palavra cara também pode significar bradar, um aviso de forma que o contato direto seja evitado. Também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o beiço superior e clamará, imundo, imundo. Levíticos 13:45. O termo cara significa bradar ou chamar em voz alta. Golias chamou os exércitos de Israel, 1 Samuel 17:8, e os desafiou para um combate individual, duelo. Às vezes os povos antigos resolviam batalhas com tais combatentes. Antes de guerrear contra o inimigo, Israel era orientado a lhe oferecer paz. Quando te achegares a alguma cidade e combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz, proclamar-lhe-ás os termos da paz. Deuteronômio 20:10. O vocábulo cara também tem o sentido de proclamar ou anunciar, como quando Israel proclamou paz para os filhos de Benjamim, Juízes 21:13. Neste sentido, ocorre pela primeira vez em Gênesis 41:43, onde lemos que José foi no segundo carro e clamavam diante dele, ajoelhai. Amã recomendou ao rei Assuero que ele adornasse aquele que devia ser honrado e fosse apregoado, anunciado diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Ester 6:9. Esta proclamação contaria a todo mundo que o homem assim anunciado foi honrado pelo rei.
As duas ênfases, proclamação e anúncio, ocorrem em Êxodos 32:5. Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Este exemplo implica em convocar uma reunião oficial de pessoas. Na literatura profética, cara é termo técnico para se referir a declarar uma mensagem profética, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar. 1 Reis 13:32. Outra ênfase principal de cara é convocar. Quando o faraó descobriu o engano de Abrão em relação a Sarai, ele chamou Abrão para que este corrigisse a situação. Gênesis 12:18. Com frequência, a convocação está na forma de convite amigável, como quando Reuel ou Jetro disse às suas filhas que chamassem Moisés para que comesse pão. Êxodos 2:20. A forma participial de cara é usada para denotar convidados. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer. E depois comem os convidados. 1 Samuel 9:13. Este verbo também é usado em contextos judiciais com o sentido de ser intimado para o tribunal. Se um homem é acusado de não cumprir sua responsabilidade de levirato, então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. Deuteronômio 25:8. A palavra cara é utilizada para se referir, convocar alguém e ou reunir um exército. Que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas. Juízes 8:1. O significado ler surgiu do significado de anunciar e declarar, já que ler era feito em voz alta, de forma que todos ouvissem. Este sentido aparece em Êxodos 24:7. Em várias passagens proféticas, a Septuaginta traduz cara por ler, em vez de apregoar. Jeremias 3:12, proclamar. Jeremias 7:2, chamar. Jeremias 7:27. O termo cara, com o sentido de ler para si mesmo, ocorre somente em algumas passagens. Pelo menos uma vez, o verbo cara significa ditar, e disse-lhes Baruque, com a sua boca ditava-me todas as palavras e eu as escrevia no livro com tinta. Jeremias 36:18. Micra, culto público de adoração, convocação. A palavra implica o produto de uma convocação oficial para cultuar. Em uma de suas 23 ocorrências, Micra se refere aos sábados como dias de convocação. Levíticos 23:2. Chefe. Sar, oficial, líder, comandante, capitão, chefe, príncipe, governante. Esta palavra, que tem um cognato acadiano, aparece por volta de 420 vezes no hebraico bíblico. A palavra é aplicada a certos funcionários ou representantes do rei não israelitas. Este significado aparece em Gênesis 12:15, sua primeira ocorrência bíblica. E viram na Sara os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. Em outros contextos, Sar representa homens que claramente têm responsabilidade sobre outros. Eles são governantes ou comandantes. A palavra Sar pode ter o sentido de líder de uma profissão, grupo ou distrito, como Ficol era o príncipe, chefe do exército de Abimeleque, Gênesis 21:22. E Potifar era eunuco de Faraó e capitão da guarda dos guarda-costas. Gênesis 37:36. Em Taúso, chefe, significa funcionário mor. Gênesis 40.2. O plural sarim significa nobres. Isaías 23:8. O termo sar é usado para se referir a certos homens notáveis dentro de Israel. Quando Abner foi morto por Joabe, Davi disse aos seus servos, funcionários do palácio: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande?
2 Samuel 3:38, Números 21:18. Joabe, Abisai e Itai eram chefes dos exércitos de Davi no exército de Davi. Isso. 2 Samuel 23:19. Os líderes locais em Israel também são chamados de Sarim, porém os príncipes de Sucote disseram. Juízes 8:6. Em várias passagens, Sar se refere à tarefa de governar. Moisés tentou separar a briga entre dois hebreus e um deles lhe perguntou: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Êxodos 2:14. Em tal contexto, Sar significa líder, governante e juiz. E tu, dentre todo o povo, proclama homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Êxodo 18:21. O chefe do exército de Israel era chamado de Sar. 1 Samuel 17:55. Em Juízes 9:30, Sar representa governante de uma cidade. Qualquer funcionário do governo podia ser chamado de Sar. Neemias 3:14. Funcionários religiosos que serviam no templo de Deus também eram chamados de Sarim. Jeremias 35:4. Os príncipes ou chefes dos levitas, 1 Crônicas 15:16, os sacerdotes, Esdras 8:24, são Sarim. Em 1 Crônicas 24:5, parece que a palavra é um título, e os repartiram por sortes uns com os outros, porque houve maiorais do santuário, Sarim em Codes, e maiorais da casa de Deus, Sarim ha Elohim, assim dentre os filhos de Eleazar como dentre os filhos de Itamar, príncipes do santuário e príncipes de Deus. Ara. No livro de Daniel, Sar é usado para se referir a seres sobre-humanos, ou anjos protetores. Assim, Miguel é o príncipe de Judá, Daniel 10:21, e Josué 5:14. Daniel 8:25 fala de um rei que surgirá e se levantará contra o príncipe dos príncipes, ou seja, o Messias. Cheiro. Ria, que é cheiro. É aroma, cheiro, fragrância, odor. Das 61 ocorrências dessa palavra, 43 dizem respeito especificamente a sacrifícios feitos a Deus e aparecem em Gênesis, Números e Ezequiel. Esta palavra aplica-se ao odor ou cheiro de uma pessoa ou coisa. E chegou-se Jacó e beijou, ou então cheirou Isaque, o cheiro das suas vestes. Gênesis 27:27, em Cantares 1:12. Rea significa a fragrância de um perfume, e em Cantares 2:3, paladar, a fragrância de uma flor. Em Êxodos 5:21, esta palavra é usada para aludir a um cheiro ruim, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente, nos fizestes odiosos diante de Faraó. A palavra reá é empregada para designar o cheiro de um sacrifício que é oferecido a Deus. O sacrifício ou a essência da coisa que representa sob para Deus como cheiro aplacador. E o Senhor cheirou o suave cheiro. Gênesis 8:21, primeira ocorrência da palavra. Bev é o verbo. Ruá. Uruá, né? Não era o ashna, mas era o ar. É perceber, desfrutar e cheirar. A primeira ocorrência deste verbo está em Gênesis 8:21. E o Senhor cheirou o suave cheiro. A palavra ocorre por volta de 12 vezes. Cidade, cidade, vila, aldeia, bairro. Os cognatos desta palavra aparecem no garítico, fenício, sumério e árabe antigo. Este substantivo ocorre por volta de 1092 vezes, e em todos os períodos do hebraico bíblico. A palavra sugere uma aldeia sem muros, e é representada pela palavra hebraica hazer. O termo
Kiriat, sinônimo de Ir, é um estrangeirismo aramaico, mas Ir e seu sinônimo não indicam necessariamente uma cidade murada. Este uso é visto em Deuteronômio 3:5, onde Ir pode ser uma cidade que está no campo aberto, talvez cercada por cascalho ou muralhas de pedra para proteção. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. Uma comparação entre Levíticos 25:29 e Levítico 25:31 mostra que Ir pode ser usado como sinônimo de Hazer, e quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então a pode resgatar até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate, mas as casas das aldeias Hazer, que não tem muro em roda, serão estimadas como o campo da terra. A palavra Ir significa não apenas uma aldeia formada por casas permanentes, mas também um lugar permanente, embora as habitações sejam tendas. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. 1 Samuel 15:5. Em Gênesis 4:17, primeira ocorrência, a palavra Ir quer dizer centro de habitação permanente, composto por casas construídas de pedra e barro. Como via de regra, não há implicação política com a palavra Ir. Representa o lugar onde as pessoas como via de regra, não há implicações políticas com a palavra. Ir representa o lugar onde as pessoas vivem em base permanente. Em alguns pontos, Ir representa uma entidade política. Esta palavra pode retratar aqueles que moram em determinada cidade. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Conquanto foi aquele homem anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. 1 Samuel 4:13. O termo Ir também significa só parte de uma cidade, como a parte que é colocada por muralha. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi, 2 Samuel 5:7. As cidades antigas, especialmente as maiores, eram às vezes divididas em bairros por muralhas para tornar mais difícil conquistá-las. Isto sugere que, na época da declaração há pouco feita, Ir implicava uma cidade murada. Circuncidar é mulo, no hebraico é mulo. Circuncidar é cortar. Este verbo ocorre mais de 30 vezes no Antigo Testamento. Seu uso é permanente no hebraico rabínico e moderno. Porém, o verbo cortar não é encontrado nos outros idiomas semíticos. A maioria das ocorrências no Antigo Testamento ocorre no Pentateuco 20 vezes e em Josué 8 vezes. O verbo mulo ocorre com mais frequência em Gênesis 17 vezes, 11 delas somente em Gênesis 17, e Josué 8 vezes. A palavra mulo aparece em 3 dos 7 padrões verbais e em diversos padrões raros. Não tem derivados diferentes de mulote em Êxodos 4:26, e desviou-se dele. Então ele disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. O ato físico da circuncisão foi introduzido por Deus como sinal do concerto abrâmico. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio,
e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Gênesis 17, 10. Tratava-se de um corte permanente do prepúcio do órgão masculino, e como tal, era uma lembrança da perpetuidade da relação do concerto. Foi ordenado que Israel fosse fiel em circuncidar todos os machos. Todo filho devia ser circuncidado no 8º dia. Gênesis 17, 12, Levíticos 12, 3. Não somente os descendentes físicos de Abraão eram circuncidados, mas também os servos, escravos e estrangeiros na comunidade do concerto. Gênesis 17, 13 e 14. O ato especial da circuncisão era sinal da promessa grandiosa de Deus. Com a promessa e relações do concerto, Deus esperava que seu povo vivesse suas expectativas com alegria e de bom grado, e assim demonstrasse seu governo na terra. Para descrever a atitude do coração, vários escritores da Escritura usam o verbo circuncidar. A circuncisão da carne é sinal físico de compromisso com Deus. Deuteronômio é particularmente aficionado com o uso espiritual do verbo circuncidar. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Deuteronômio 10:16. Jeremias 30:6. Jeremias assumiu este uso: circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá, por causa da malícia de vossas obras. Jeremias 4:4. Algumas ocorrências do verbo diferem do uso físico e espiritual de circuncidar. O verbo mul, no livro de Salmos, tem o significado de cortar, destruir. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Mul. Salmo 118:10, Salmo 118:11 e 12. O verbo é traduzido por peritemor na Septuaginta. O verbo e o substantivo peritome são usados no sentido físico e espiritual. Além disso, é também uma figura para o batismo, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Aí vem Colossenses 2:11 e 12. Clamar. Tizaak. Chorar, clamar e chamar. Encontrada no hebraico bíblico e moderno, esta palavra tem o sentido de guiar, bradar. O termo é paralelo direto da palavra de som bem parecido, zaak, também traduzida por chorar. O verbo tizaak é encontrado com torno de 55 vezes no Antigo Testamento hebraico. A palavra ocorre pela primeira vez em Gênesis 4:10. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Essa palavra é usada muitas vezes no sentido de clamar por ajuda. Às vezes é o homem que chama pelo homem. Clamou o povo de Faraó por pão. Gênesis 41:55. Com mais frequência é o homem que clama a Deus por ajuda. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Êxodo 14:10. Os profetas sempre falavam sarcasticamente daqueles que adoram ídolos e se recorrem, clamam a ele, resposta nenhuma dá. Isaías 46:7. Esta palavra é usada para
expressar aflição ou necessidade, bradou com grande e muito amargo brado. Gênesis 27, 34. Zaak, chorar, clamar e chamar. Esse termo é encontrado ao longo da história do idioma hebraico, inclusive do hebraico moderno. A palavra ocorre cerca de 70 vezes no Antigo Testamento hebraico. Sua primeira ocorrência está no registro do sofrimento da escravidão israelita no Egito. Os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram por ajuda. Êxodos 2:23. O verbo zaak é talvez usado com mais frequência para indicar o clamor por ajuda em tempos de necessidade urgente, sobretudo o clamor por ajuda divina. Deus ouviu este clamor por ajuda nos dias dos juízes, quando Israel se achava em dificuldade por causa de sua apostasia. Juízes 3:9. A palavra também é usada em apelos a deuses pagãos. Juízes 10:14, Jeremias 11:12 e Jonas 1:5. Que Zaak significa mais do que o volume normal da fala está indicado em apelos ao rei. 2 Samuel 19:28. A palavra implica grito de angústia. 1 Samuel 4:13. Exclamação de horror. 1 Samuel 5:10 ou clamor de tristeza. 2 Samuel 13:19. Usado figurativamente, está escrito que a pedra clamará da parede. Abacuque 2:11, da casa que for construída por meio de ganhos mal adquiridos. Cobre, nerrosete, cobre, bronze, cadeias de bronze. Cognatos desta palavra aparece no fenício, aramaico, árabe e etiópico. É atestada cerca de 136 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. O termo nerrosete significa basicamente cobre. Esta palavra se refere ao minério do metal, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Deuteronômios 8:9. A palavra também pode representar o minério refinado. Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. Gênesis 4:22. Já que se tratava de um metal semi-precioso, nerrosete às vezes é alistado como espólio de guerra, 2 Samuel 8:8. Em tais passagens é difícil saber se a referência é a cobre ou a cobre misturado com estanho, isto é, bronze. Com certeza, bronze é o sentido intencional de 1 Samuel 17:5, onde nerrosete se refere ao material do qual a armadura é feita. Bronze é o material do qual utensílios, Levíticos 6:21, altares, Êxodos 38:30 e outros objetos foram feitos. Esse material podia ser polido, 1 Reis 7:45, ou ilustrado, Esdras 8:27. Esse metal era menos precioso do que o ouro e mais valioso do que a madeira, Isaías 60:17. Ainda outros significados de nerrosé aparecem em Juízes 16:21. Então os filisteus pegaram nele Sansão e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeiras de bronze e andava ele moendo no cárcere. Normalmente, quando a palavra tem este significado, aparece na forma dual,
na forma singular só em Lamentações 3:7. Deuteronômios 28:23 usa Nerosê para simbolizar a cessação dos raios e brilho do sol que dão vida, e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro.